Olá, 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 aqui é o Paulo Sá falando mais uma vez. Voltamos aqui com os nossos vídeos e hoje a gente vai trabalhar com o seguinte tema: aonde será que Deus existe? Será que ele existe? A gente vai ver mais para frente, mas aqui eu gostaria de, como sempre, iniciar comentando os nossos últimos comentários, né? O nosso último vídeo foi sobre, o tema era morri e agora? E aí a gente teve aqui alguns comentários que eu gostaria de citar e agradecer. Aqui o primeiro é o nosso amigo Francisco Câmara. Abraço, Francisco. Ele coloca excelente vídeo. Obrigado, Francisco. Abração. O Jorge Cardoso cita Sócrates dizendo: teve um filósofo grego que já resumiu tudo em uma só frase: só sei que nada sei. Sócrates, né? Pois é, o Jorge. Mas tem coisas que a gente já pode ter por sabido, né? Jean Valjean, o Rogério, escritor, divulgador aí do seu trabalho, ele gosta muito de citar um filósofo que diz o seguinte, é o Manuel Kant. Ele cita assim que a inteligência do homem, né, a capacidade cognitiva do homem, não deveria ser medida pela sua quantidade de certezas, pela sua capacidade de colecionar certezas, mas sim pela sua capacidade de colecionar incertezas. Porque quando a gente tem uma coisa por sabida, por conhecida, ali a gente para, cessa o conhecimento, né, cessa a evolução, e o que mais se acrescentar? Não tem mais o que acrescentar. Então só sei que nada sei? Ah, beleza. Mas tem coisas que a gente pode ter por sabido. Por exemplo, a questão da morte. Nós sabemos que todos morremos. Isso é certeza. Não tem para onde fugir. O que acontece depois da morte? Aí é uma questão cultural. Cada cultura vai trazer os seus elementos, né? E não tem como a gente realmente bater o martelo. Talvez seja mais fácil dizer que todos estão errados do que ter preferência por um ou por outro, né? É uma dessas coisas que a gente tem que colecionar mais incertezas do que certezas. Mas aqui teve um comentário bem elaborado, foi o Iron Francisco. Em primeiro lugar, eu adorei o nome. Iron Francisco, né? É bem interessante. Ele coloca assim: você não prova e nem ninguém tem certeza. Verdade. A questão é justamente essa, né? Como que as religiões podem definir o destino de alguém, já que você está certo? Eu penso que você está certo. Eu não provo, eles também não, né? Ninguém tem certeza, eles também não deveriam ter. Mas a questão é essa: a religião tem certeza. E aí é onde pega, né? Eles não deveriam. Ele coloca mais. Como você tem prova do que a Bíblia não fala? Não tenho. A questão é essa, não tenho. E a coisa piora, não é porque está na Bíblia que é verdade, né? Esse é o nosso ponto. Eu não estou para definir o que é verdade. Longe de mim, não tem condição de fazer isso. Mas, se a gente não pode definir o que é a verdade do que a gente não conhece, a gente pode definir o que é mentira do que a gente conhece, né? Mediante as coisas que nós conhecemos, nós podemos dizer o que não é verdade, né? Verdades para além do nosso conhecimento não dá, mas mentiras sobre o que a gente conhece tem como a gente definir. E a questão é essa: não é porque está na Bíblia que existe e não é porque não está que não existe. Vamos abrir os nossos olhos e colecionar essas incertezas. Ninguém já morreu e voltou dos mortos para saber. Segundo a Bíblia, se você crê na Bíblia, isso não é verdade. Segundo a Bíblia, né, o Lázaro foi ressuscitado, que deveria saber de alguma coisa. O próprio Jesus diz que veio do céu, deveria saber de alguma coisa. Elias e Moisés também apareceram para Jesus, deveriam saber de alguma coisa, né? Samuel, no Antigo Testamento, foi invocado lá por uma feiticeira e voltou, deveria saber de alguma coisa. Quando Jesus ressuscitou, segundo o relato bíblico, né? Segundo a mitologia bíblica, outras 500 pessoas ressuscitaram.
junto com eles. Já leu essa passagem? Né? Leia lá sobre a ressurreição de Jesus Cristo e menciona isso. Que outras 500 pessoas ressuscitaram. Jesus foi embora, essas pessoas não foram, elas ficaram por aqui. Né? Lá não menciona que elas foram embora. Elas deveriam ter alguma coisa para dizer, né? E pela história fora, tem várias pessoas que dizem ter ressuscitado. Particularmente, eu não acredito em nenhuma delas. Porque se morre um muçulmano, diz que o céu é de um jeito. Se ressuscita um muçulmano, o céu é de um jeito. Se ressuscita um hindu, diz que o céu é de outro jeito. Cada um diz aquilo que é da sua própria cultura. Você não vai ver lá um oriental, né? Um esquimó morrendo, ressuscitando, né? E dizendo que o céu é como os cristãos dizem que é. Não é interessante isso? Quando você vê lá o pessoal do período de Jesus Cristo ressuscitando, ninguém trouxe uma informação que o céu era de outro jeito. Cada ressuscitado diz que o céu é tal como a sua cultura diz que é. Não é interessante? Existem vários relatos sobre pessoas que dizem ter ressuscitado. Não acredito, não acredito. Mas está lá. Segundo as escrituras, continua aqui o Iron, quem morre, fica inconsciente esperando o dia da ressurreição. Como eu já citei esses exemplos, né? Tem uma passagem, né? Uma passagem que fala sobre dormir, né? Sobre dormir. Mas quando você pega todo o resto do contexto, várias pessoas ressuscitaram, né? Outro que ressuscitou é Elias, quando foi jogado na cova, ressuscitou alguém que estava lá, né? Não, o contrário, perdão. Elias tinha morrido e a pessoa foi compartilhar uma cova com Elias e quando o cara lá tocou nos ossos de Elias, ressuscitou. Então tem várias menções bíblicas, né, contrariando isso aqui que você coloca, né? É outra coisa interessante. A Bíblia ela sempre fornece pontos divergentes para pessoas divergentes concordarem com coisas divergentes. Famosa contradição. Tá lá. Ninguém voltou do mundo dos mortos para saber se existe ou não. Várias pessoas dizem que voltou, mas eu concordo com você. Como ninguém voltou, não tem como bater o martelo. Não tem como eu dizer que essa história que Jesus ressuscitou é verdadeira. Né? Você coloca aqui que ninguém voltou do mundo dos mortos. Então você concorda comigo que nem Jesus ressuscitou, não é? Ou você poderia colocar isso como uma exceção, que é o que muita gente faz. As pessoas sempre dizem que ninguém, quando a gente chega no exemplo de Jesus, não, Jesus foi diferente. Não creio, mas tudo bem. Pois é, Iron, muito obrigado aqui pelo seu comentário. Foi interessante as suas ponderações. Espero contar com você aqui outras vezes no canal. É interessante quando alguém vem e faz a gente pensar, né? Me faça pensar, Iron, por favor, me faça pensar. Mas e o nosso tema de hoje, aonde Deus existe? Se é que ele existe, vamos pensar um pouco. Vamos pensar assim. Tem já um exemplo do dragão na garagem, né? Eu queria fazer uma variação dele. Imagine você que eu digo a você que eu tenho um objeto milagroso, né? Um objeto que atende todos os meus desejos e atende todas as minhas necessidades. E aí você pede para ver esse objeto, né? Quem não gostaria de ver? E eu digo a você que não dá para ver porque esse objeto ele é invisível. Ele é invisível. Aí você fala, não, então pelo menos eu gostaria de segurar, porque se é um objeto dá para tocar. Não, esse objeto ele também é intangível, né? Ele é invisível, ele é intangível, não dá para ver, não dá para tocar. Aí eu vou e digo, então tem como a gente, sei lá, sentir o cheiro, um som, né? Pois não, ele não dá para sentir cheiro, porque ele não emite cheiro. E também, como ele é intangível, ele não reproduz som, né? Foi só, então como é que você sabe que esse objeto funciona? Pois não, porque às vezes eu estou conversando com ele e eu peço alguma coisa e às vezes ele me atende. Foi isso, às vezes como? Ele responde? Não, ele não emite nenhum som, ele não responde. E como é que você sabe que... Então não foi que veio esse objeto? Eu falei, não sei. Um dia me disseram que ele existia, né?
e eu fiz a prova para saber se ele realmente existia. Perguntei várias coisas, pedi várias coisas, e não é que algumas coisas aconteceram, não é que algumas coisas deram certo. E aí fica nessa. Esse troço realmente existe? Você acreditaria que eu tenho realmente esse objeto que realiza desejos? Se você não pode ver, não pode tocar, se você não tem cheiro, não emite som. Se eu já pedi várias coisas e algumas coisas deram certo, o que é mais fácil, esse objeto funcionar ou até mesmo existir, ou um papagaio falante? Eu votaria no papagaio, né? Eu votaria no papagaio. Mas me diga, se parece ridículo que esse objeto exista, a mesma coisa não se aplicaria para Deus? Como é que você consegue provar a existência de Deus? Deus não está mais para um ser invisível, intangível, intocável, né? Que não reproduz som, que muitas pessoas dizem que falam com ele, mas ele não atende todas as pessoas, ele atende só algumas pessoas. Né? Você repara que todos esses atributos que a gente coloca para Deus, que ele é incomensurável, ele é indizível, ele é impenetrável, ele é inalcançável, todas essas características são características justamente de um objeto, de um ser que não existe. Tudo que você possa falar que Deus é, você também pode falar sobre objetos que não existem. Já parou para pensar nisso? Mas isso diz respeito ao mundo material, né? Porque você poderia dizer, mas tá certo que Deus não existe aqui onde a gente vive, né? Porque apesar de dizerem que ele está em todas as partes, não há quem o ache em parte alguma, não é verdade? Mas aí é possível que tanta gente fale de Deus sem que ele exista? É possível que tantas pessoas sejam tocadas por essa história de Deus e mesmo assim ele não existir? Possível é. Possível é. Lembra da Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho existe ou não? Existe um lugar onde a Chapeuzinho Vermelho existe. Que é no mundo dos contos, no mundo dos mitos, no mundo das fábulas. A Chapeuzinho Vermelho é de conhecimento de muita gente. Muita gente conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Fala nela e essa história continua sendo repetida, né, por muita gente. Algumas pessoas em dada idade são tocadas pela experiência que vive a Chapeuzinho Vermelho. Algumas pessoas têm aprendizado com a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela já ensinou muita coisa a muita gente. Mas não é porque as pessoas falam nela, não é porque as pessoas, quando crianças, chegam a sentir medo da história da Chapeuzinho Vermelho, dos elementos que existem na Chapeuzinho Vermelho. Não é porque essa história nos ensina alguma coisa que isso quer dizer que a Chapeuzinho Vermelho existe no mundo real. Não existe. Não existe. Nunca existiu um Chapeuzinho Vermelho, nunca existirá uma Chapeuzinho Vermelho que vai levar doces para a vovó e o lobo engole a sua avó e ela tem que sair pedindo ajuda a um caçador. Isso não existe. A mesma coisa você não poderia aplicar para Deus? Não seria Deus esse personagem de uma história, né, contada já há muito tempo, que muita gente conhece, que a história que rodeia Deus, né, Jeová, ela ensina muita coisa a muitas pessoas e bota medo em muita gente, dá esperança a muita gente. Mas isso é critério suficiente para dizer que Deus existe? Porque se você observar como objeto, Deus ele está no campo da inexistência, como a xirínfula do Chaves. Quem lembra da xirínfula do Chaves? Que foi uma coisa que ele criou, né? Deus está nesse mesmo campo, nesse mesmo nível de existência, da xirínfula, da Chapeuzinho Vermelho. E ninguém sai por aí apregoando e ameaçando as pessoas com a história da Chapeuzinho. É isso, né? É,
impossível provar a existência de uma coisa que não existe. Mas, por que você está dizendo isso? Vou voltar aqui ao comentário do Iron, né? Ele colocou lá que como é que a gente pode afirmar uma coisa que a gente não sabe, uma coisa do que nem a Bíblia fala? Essa é a questão. Nós não temos nenhuma obrigação de provar que uma coisa não existe. Qual é a obrigação que eu tenho? Se a minha filha chegasse para mim e perguntasse, pai, a Chapeuzinho Vermelho não existe? Não, não existe. Como é que você prova que ela não existe? Não precisa provar que a Chapeuzinho Vermelho não existe. A função de prova, né, o que chama de ônus da prova, o dever da prova, a obrigação da prova, é justamente por parte de quem disser que a Chapeuzinho Vermelho existe. Se alguém chegar aqui e bater o martelo, não, a Chapeuzinho Vermelho existe. Essa pessoa que é obrigada a provar que ela existe. O mesmo vale para Deus. Se alguém diz que Deus existe e que tudo que está na Bíblia é verdade, prove. E a pessoa vai dizer que é impossível. É impossível. Porque é impossível você provar que uma coisa que não existe, existe. Não é óbvio? Né? Filosofia pura na vida aí. É fácil a gente provar que coisas que existem, existem. Mas coisas que não existem, como é que a gente faz para provar que elas não existem? Quem disser que existe é que tem a obrigação de provar. A nós outros cabe a missão de colecionar incertezas. Certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê aí um joinha, porque eu fico animado e a gente sabe que está seguindo um caminho legal. Comentem aí, porque isso gera conteúdo para os próximos vídeos, né? Desculpa aí se a gente fere a suscetibilidade de alguém, como já diria o João Voelan. E vamos que vamos. Até a próxima. Muito obrigado e fiquem com Deus, com os existentes, com os deuses que não existem, com quem vocês quiserem, tanto faz.